Fala galera, amigas e amigos do Flamília da Nação. Lateral direito argentino e dois atacantes. Olha, dois bons atacantes, hein? O lateral também é muito bom. São oferecidos ao Flamengo e diretoria está avaliando nesse momento os nomes. Segundo uma fonte nos informou, vários jogadores têm sido oferecidos ao Flamengo nas últimas horas. Agora, esses três a gente conseguiu apurar e vamos trazer aqui agora para vocês. Andrés Pereira seria o jogador surpresa que está sendo noticiado por aí, todo mundo comentando, Andrés Pereira, é ele que vem e tal. Nós apuramos para vocês se é ou não é. E vamos trazer agora aqui no nosso canal Flamília da Nação. Queria pedir a você que está aí do outro lado para meter o dedo no like. Dá um apoio, rapidinho, dedo no like agora. E também clique no botão vermelho inscrevendo-se no nosso canal Flamília da Nação. Você gosta de informação do Mengão em primeira mão? Então brota aqui pro Flamília da Nação. O drone vai subir para apurar as informações. O drone vai até Portugal, onde está Marcos Braz e Bruno Spindel. E após a vinheta, um show de notícias e informações do nosso Flamengo. Sobe, drone, vai lá e volta, rápido, 10 segundos. Vocês viram que o drone é rápido, né? É, galera, ele é rápido no gatilho, vai lá, volta e traz as informações pra gente e a gente vai trazer aqui para vocês. Bom, eu vou começar logo pela questão do Andrés Pereira. A gente ontem, numa live que realmente foi espetacular, mais de 40 mil pessoas passaram pela nossa live e todo mundo colocando que tinha, né, colegas noticiando que o Flamengo iria atrás do Andrés Pereira, que negociava com o Andrés Pereira, que o jogador, o empresário do jogador, que é o Bertolucci, que tem uma boa ligação com o Flamengo, teria dito que negociava o jogador com o Flamengo. E a gente apurou, conseguiu ir atrás da informação para trazer para vocês, e a informação é de que o Andrés Pereira não vem para o Flamengo nessa janela de transferência, ou seja, se há algum jogador surpresa, né, que o Marcos Braz deixa no ar, deixou para a gente, deixou para o Flazoeiro, dizendo que o Flamengo negocia também com um jogador que não saiu na mídia ainda. Esse jogador não é o Andrés Pereira. Segundo a gente apurou, o Andrés Pereira é um jogador que realmente tem ainda muito mercado lá no futebol europeu, na Premier League principalmente. Está em vias de receber uma proposta absurda, uma proposta que impossível do Flamengo sequer chegar perto, e não é pensamento do jogador e nem dos empresários do jogador um retorno ao futebol brasileiro nesse momento. Não é segredo para ninguém de que o Andrés tem realmente o desejo de voltar a jogar no Flamengo, de reconstruir uma história, né? Que a história acabou sendo trágica, né? Vamos dizer assim, trágica mesmo. Acho que o Andrés ele acabou participando, né, de uma das jogadas mais tristes, mais trágicas da história do futebol do Flamengo. Imagina, jogando contra o principal rival na prorrogação de uma final de Libertadores, ele acabar tendo uma infelicidade, né? Porque, gente, foi infelicidade, cara. Ele perdeu o tempo de bola ali, dominou, não esperava, acabou perdendo a bola. E, infelizmente, o Flamengo perde aquela final para o Palmeiras. E ele quer reescrever essa história, mas não será nesse momento. Posso garantir aqui a vocês, a gente queria trazer uma informação melhor, né? Até porque eu sei que a torcida do Flamengo, em sua grande maioria, quer ver o Andrés Pereira de volta ao Flamengo. E a gente já trouxe informações muito boas, né? Garantindo o Michael durante muito tempo e tal. E a gente sabe que informações boas é muito melhor,
porque o público gosta, né, cara? O Alexandro, a mesma coisa, a gente trazendo para vocês. Dessa vez não é a notícia maravilhosa, não é aquela que todos querem ouvir, mas a gente está aqui para trazer a verdade e não iludir o público. Então, o Andreas Pereira, nesse momento, está completamente descartado. As pessoas com quem a gente falou foram muito enfáticas, dizendo que sequer foi cogitado, sequer passou pelo pensamento da diretoria do Flamengo, porque sabe que é um jogador muito bem avaliado no cenário internacional hoje, jogador que tem sido convocado para a seleção brasileira, e isso mas não foi dessa vez. Não foi porque está iniciando uma temporada e o Dorival ele preferiu convocar jogadores do futebol brasileiro, em sua grande maioria, porque já estão em meio de temporada e tal, e jogos de eliminatória na situação que o Brasil está, né, precisando vencer, você colocar jogadores que estão iniciando um período de temporada ainda e tal, e demoram a emplacar, é meio complicado. Ele tomou essa atitude, preferiu, mas o Andreas Pereira hoje é um jogador de seleção brasileira, até mesmo brigando pela titularidade. Então, fora de cogitação, posso garantir a vocês aqui que o Andreas Pereira não é o jogador surpresa e não virá ao Flamengo diante do que a gente apurou. Agora, tem outro lado. O Flamengo teve três, na verdade, né? 2 atacantes e um lateral direito oferecido ao clube nas últimas horas. O lateral direito oferecido é o Juan Barinaga. Gente, um baita jogador, hein? Eu não sei se vocês conhecem, vou até colocar aqui os dados do Barinaga para vocês. Esse jogador, inclusive, ele, nesse momento, ele está mais próximo do Boca Juniors, porque o Boca quer muito a contratação desse jogador e está tentando de todas as maneiras a contratação desse lateral direito argentino. É um jogador jovem e a gente que cobra a diretoria do Flamengo para poder olhar para o mercado sul-americano, cobrando sempre jogadores jovens, jogadores que ainda não despontaram no cenário, né, internacional, essa seria uma belíssima contratação, na minha opinião, hein? O Barinaga já mostrou as credenciais jogando pelo Belgrano, um jogador de 23 anos apenas, 1,76 m. Nessa temporada, dos 12 jogos, ele já atuou 9 e já fez, inclusive, gol, né, na temporada. E aí, o Belgrano um clube modesto, né, do futebol argentino, não é um clube em que a gente possa dizer que conseguiria segurar o jogador, tanto é de que o próprio Boca Juniors quer a contratação e já fez uma proposta oficial pelo Barinaga. Só que o que acontece? Os empresários do jogador, né, mediante o interesse do Boca, vem e prospecta o jogador e ofereceu ao Flamengo. E assim, dentro de uma realidade muito favorável ao Flamengo, que imagina, o Flamengo está negociando o Wesley nesse momento com o Benfica, que estaria disposto a pagar 12 a 13 milhões de euros. O Flamengo terá uma reunião ainda no dia de hoje com o West Ham, também, que tem interesse no Wesley e possivelmente venderia o jogador para o West Ham por um valor mais ou menos semelhante a esse do Benfica ou até maior. E o Barinaga, hoje, a avaliação de mercado dele é 4 milhões de euros, mas se você oferece 2,5, o Belgrano vende, cara. Sabe? Então, assim, é uma ótima oportunidade de mercado, na minha opinião. Não sei o que vocês acham. Alguém aqui que está acompanhando, participa, galera. É importante, é chato pra caramba quando a gente faz um vídeo, traz um monte de notícia e acaba que o público não participa, né? Então comenta aqui o que você acha, se você acha que seria uma boa aposta, você que tanto cobra, né, a contratação de jogadores da América, dizendo que o Flamengo não olha para o mercado sul-americano, acha que seria uma boa a contratação do Barinaga? A gente apurou também que o Flamengo está analisando e prospectando o mercado em relação a atacantes. A gente não sabe se o Flamengo vai contratar atacantes nessa janela. Atacante que eu digo de área ali, para jogar com o Pedro ou substituir o Pedro, revezar com o Pedro, já sabendo que o Gabigol não ficará para o próximo ano. O
Flamengo já prospecta esse mercado e está atuando. Segundo o dirigente garantiu, o Flamengo tem outras prioridades, outras posições. E sabemos que o Flamengo vai anunciar a contratação de 2 jogadores que já estão acertados com o clube, né? Isso vai acontecer a qualquer momento. O Carlos Alcaraz, para quem está preocupado, não se preocupe. Jogador só depende do exame médico para assinar contrato com o Flamengo, e é só isso. Não há nenhum tipo de problema. O exame médico, claro, né? O deslocamento do Braz e do Espina para poder tirar foto, sair com o jogador na foto, ano de eleição e tal. Então, querem fazer isso. Então, exame médico passou, eles vão sair na foto. Ele, né, vai sair na foto junto com o Braz e com o Bruno Spindel. O Carlos Alcaraz, que já está acertado com o Flamengo, não há nenhuma dúvida mais com relação a isso. Exame médico, o jogador estava atuando, não tem problema nenhum. Ele jogou 10 minutos na partida de estreia do Southampton, em que foi derrotado em seu primeiro jogo. Eu assisti, inclusive, a participação dele. Então não tem problema nenhum no exame médico, o jogador vai ser aprovado e será jogador do Flamengo. Gonzalo Plata também, segundo a gente apurou, é um jogador que esse não está totalmente acertado, mas muito próximo. Se você pudesse colocar em termos percentuais, é quase que 99% acertado também, mas ainda tem alguns ajustes a fazer e deve ser um jogador contratado. Então esses 2 jogadores serão anunciados. E aí tem os oferecimentos, as ofertas, né, que o Flamengo vem recebendo. E o Flamengo recebeu, nas últimas horas, 2 jogadores que estão sem clube. E olha, muito bons jogadores, oferecidos ao Flamengo. Um deles, inclusive, a gente conhece muito bem, porque jogou contra o Flamengo, é atacante e acho que serviria para encorpar o elenco do Flamengo muito bem. Trata-se do argentino Luciano Vietto. Luciano Vietto se destacou muito com a camisa do Al Hilal, inclusive jogando contra o Flamengo. É um atacante que joga também numa posição de segundo atacante, vindo de trás, quer dizer, poderia se encaixar muito bem com o Pedro na frente. Ele é argentino, naturalizado italiano, a posição de origem dele é de segundo atacante, e esse jogador já passou por grandes clubes, inclusive o Santos do futebol brasileiro, né? O Santos, que joga a segunda divisão do Campeonato Brasileiro, também tem interesse no jogador, mas aí o patamar é bem diferente, né, cara? Flamengo, se aceitar contratar o jogador, o Santos, com todo respeito ao Santos, não tem a menor chance de conseguir a contratação. O jogador teve passagem já para o Atlético de Madrid, Sporting de Portugal, Al Hilal, Al Shabab e outros clubes onde o Luciano Vietto passou. Jogou também no Valência e no Sevilha da Espanha, além do Fulham, jogando a Premier League. Bom, a gente, em contato com a diretoria do Flamengo, recebeu a seguinte informação. A diretoria não confirmou que o Luciano Vietto foi oferecido ao Flamengo, mas disse que o Flamengo, nas últimas horas, tem recebido várias ofertas de jogadores e todos esses nomes estão sendo avaliados. Se vale a pena o Flamengo investir ou não. O outro atacante, olha, sem clube também, hein? É um jogador que está negociando nesse momento a sua ida, né, para o futebol italiano, mas assim, num clube que assim, não teria como disputar o jogador com o Flamengo, por mais que seja do futebol italiano, porque hoje o único clube que tem interesse nesse jogador é o Calcio Como, que é um clube que acabou de subir para a primeira divisão do campeonato italiano. E o jogador é o Anthony Martial. O jogador foi oferecido ao Flamengo nas últimas horas. Ele que estava atuando no Manchester United e decidiu. Se aborreceu por lá, é um centroavante que tem uma idade muito boa ainda, 28 anos, quer dizer, a idade do Gabigol, e ele decidiu que não vai jogar na Premier League. Esse jogador tem tanto mercado na Inglaterra, que mesmo ele não atuando muito bem no Manchester United, ele recebeu ofertas de vários clubes da Premier League, e ele decidiu, na Inglaterra eu não jogo mais. Sinceramente, eu não sei o porquê
dessa decisão do jogador, mas ele não quer mais jogar na Inglaterra. E aí ele negocia nesse momento com o clube italiano, que é o Calcio Como, clube que disputa, que subiu recentemente e está jogando a primeira divisão do campeonato italiano. Segundo a gente apurou, através de empresários, esse jogador também foi oferecido ao Flamengo e, em sendo perguntado, a diretoria também disse que não confirma que esse é um jogador que foi oferecido, mas que vários jogadores foram oferecidos sim. A gente conhece o modus operandi da diretoria do Flamengo. Quando o jogador não interessa ou quando não é oferecido, quando não é verdade, eles negam de forma veemente, como foi o Andrés Pereira, por exemplo, né? Quando realmente o jogador foi oferecido ou, de repente, eles avaliam o nome e tal, eles fazem exatamente o que eles fizeram quando a gente citou esses 3 jogadores, o Barinaga, o Martial e o Luciano Vieto. Não quer dizer que o Flamengo vai contratar esses jogadores, não. Muito pelo contrário. O Flamengo não está atrás desses jogadores. Foi um oferecimento por parte de empresários e intermediários. O Flamengo vai avaliar se vale a pena o oferecimento, quanto que eles querem receber, o grau de interesse real do jogador de jogar no futebol brasileiro, né? Enfim, eu queria saber de você, que está acompanhando, se você contrataria esses 3 jogadores. A carência na lateral direita, a carência no ataque. O Pedro não pode jogar, tem que botar o Carlinhos, Bruno Henrique improvisado. Gente, tem que olhar o mercado. Tem que trazer, tem que encorpar o elenco. Luciano Vieto seria uma boa? O Martial, jogador de Premier League, valeria investir num jogador de 28 anos, ainda jovem, para até mesmo substituir o Gabigol no futuro? Eu vou deixar a resposta com vocês. E daqui a pouquinho na live a gente vai trazer aqui esse tema para debate, porque é quente, hein? São 3 nomes importantes, jogadores que serviriam para encorpar o elenco do Flamengo. Eu me interesso pelos 3, mas não sei se a diretoria do Flamengo vai tentar a contratação, até porque eles não confirmaram a oferta, o oferecimento desses jogadores. Peço a vocês para que deixem o like aqui e metam o dedo no sininho da notificação e também inscrevendo-se no nosso canal Família da Nação. Você gosta de informação do Mengão em primeira mão? Então brota aqui pro Família da Nação. Grande abraço a todos e saudações rubro-negras.